Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Hoje aqui no estúdio estão comigo a Luísa Peixoto, comunicadora social, o Gian Noal, técnico de áudio, e o Arthur, estagiário da comunicação social. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculado à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Hoje, a nossa convidada é super especial. É a professora Marielda Barcelos Medeiros. A professora Marielda é de Pelotas, Rio Grande do Sul, ativista do Movimento Negro de Pelotas, região sul e nacional pelo Movimento Negro Unificado, MNU, produtora cultural, arte educadora, poetisa, professora aposentada, pedagoga, especialista em educação pela UFPEL, mestre em educação pela Unipampa, foi minha colega na Unipampa, e doutora pelo programa de pós-graduação em antropologia pela UFPEL. Marielda, seja muito bem-vinda aqui no T-Move. A todos vocês, a quem está nos ouvindo. Eu começo agradecendo o convite, porque esses momentos sempre são momentos de muita gratidão, porque são momentos também de reencontros, né? Sim. Então, é um momento assim que eu estou me reencontrando com a Aparecida depois de algum tempo, né? E gratidão pelo convite, por ter lembrado, né, da minha pessoa para estar aqui neste momento com vocês. Fico muito feliz. Ai, será um prazer. Com certeza essa 1 hora de conversa será muito prazerosa e de muitos aprendizados. Marielda, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, a primeira pergunta. Marielda, o que te move? Eu penso que o que me move é eu estar sempre em movimento. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher em movimento. Tudo que se articula com a vida, com o ser humano, essas coisas todas me movem. E nessa lógica, esse meu movimento, ele acaba sendo refletido e efetivado em diferentes caminhos, né? Caminhos esses que a gente vai poder tá conversando aqui. Como tu apresentou, Aparecida, eu sou professora, hoje aposentada, né? Há pouco tempo acabei o meu doutorado aqui na Universidade Federal de Pelotas e pulei uma cerca ou busquei atravessar uma nova ponte, porque saí da área da educação e fui para a área da antropologia. Né? E porque essa questão social e cultural, ela me move muito. Então, eu sou uma mulher em movimento. E o que me move é tudo que se relaciona com a vida. Ai, que legal. Marielda, eu li ali a tua apresentação, o que está no Lattes. Mas quem é a Marielda para além do Lattes? A Marielda é
filha de Aires e Teresa, uma mulher negra, hoje mãe de uma menina, Micaela, ativista social desde 1975, porque aos 14 anos eu comecei o meu ativismo social junto ao Movimento Negro Unificado, né? E sou uma batalhadora e uma resistente também ao mesmo tempo, né? Principalmente nesses nossos últimos tempos aí, tão cruéis, né? Geralmente, quando eu me apresento assim, dizendo que eu sou uma ativista, mobilizadora social, né? Porque isso foi que começou, também respondendo a primeira pergunta, completando, foi que começou a me mover a pensar nas questões que eram relacionadas a mim e aos outros, né, negros, então ao meu povo. E isso, para mim, sempre vem em primeiro lugar, né? O título que há pouco eu adquiri, que foi o título de doutora em antropologia, ele vem bem depois, porque essa minha caminhada como militante, ativista social, ela vem bem antes, né? Então, esta é a Marielda, né? Uma mulher negra que não desistiu, que resiste, porque sinto na minha pele todas as intempéries de todos os dias, a todo momento, né? E a gente muitas vezes tem que se recriar, se refazer e buscar também, né, dar a mão para outros, para que a gente possa continuar resistindo e se fortalecendo também. Tu entraste no ativismo aos 14 anos. Foi por uma necessidade ou por que tu entraste? Sim, eu aos 14 anos eu já estava terminando o ensino fundamental, né? Porque naquele período nós tínhamos só 8 anos de ensino fundamental, né? E eu comecei a perceber, já saindo do fundamental e entrando no ensino médio, que a escola, primeiro que a escola, para mim, particularmente, foi o primeiro local que eu me deparei com a discriminação racial, né? Com o preconceito. Só resisti porque eu vinha de uma família que sempre se enxergou sendo uma família negra, né? Mas o meu pai e a minha mãe, eles eram católicos, e católicos praticantes em uma igreja, e num determinado momento da minha vida, acho que lá pelos 10, 11 anos, né, foi criado dentro da igreja onde nós frequentávamos, e isso já foi a nível nacional também naquele momento, já acontecia, né? Depois eu fui me dando conta que a nível nacional já acontecia, que era o movimento das pastorais de agentes negros, né? Fruto da Igreja Católica, conhecido como APNs, né? E eu, um belo dia, fui convidada, olha, a gente está indo para Porto Alegre para fazer uma formação lá. E eu, aos 14 anos, botei a minha mochila nas costas, disse para minha mãe e para meu pai, estou indo, né? E naquele momento, eles não deram nenhuma negativa pela confiança que eles tinham das pessoas, né, que faziam parte, coordenavam esse grupo de agentes pastorais negros na igreja, e eles então, permitiram que eu fosse, né. Então, foi pela necessidade de conhecer um pouco mais, né, da minha história, conhecer o porquê que eu passava por determinadas situações dentro da própria escola, que eu, naquele momento, eu não entendia, e por mais que meu pai e a minha mãe e a minha família como um todo, né, Sim. Como eu já disse, se reconhecesse negros, naquele momento também era difícil, né, e muito doloroso para eles, ver a filha voltar da escola chorando e contando o que estava passando, né. Então, a necessidade de conhecer, me reconhecer mais dentro da minha história, e conhecer a história do meu povo, que naquele momento a escola ela não contava, pelo contrário, né? Muitas coisas foram ocultadas, e só depois, não só eu, mas como a maioria
né, da população negra em Pelotas, no Brasil como um todo, né, começou a perceber bem depois, né. E também aí foi que me fez, né, virar essa ativista que eu sou e estar nessa caminhada, principalmente por reparações, por busca de políticas públicas, enfim. Então, essa foi a necessidade inicial, assim, né? Conhecer aquilo que a própria escola não nos trazia como conhecimento. Marielda, eu, como uma mulher branca, mas que assiste muito noticiário, leio jornal, acredito que o preconceito, ele, não sei se a palavra seria ressurgiu, mas parece que ganhou força, em vez de retroceder, né? Nos últimos tempos parece que ganhou força. E eu digo isso pelas lá o assassinato do George Floyd, aqui várias situações, pessoas sendo mortas, né? Ou sendo abordadas pelas polícias pela cor da pele, né? Então, a impressão que eu tenho é que houve parece assim que foi colocado fogo em palha, assim. Tu tens essa percepção? Eu te pergunto assim, ó, porque há um tempo atrás, na escola onde eu trabalhava, a gente estava fazendo um trabalho sobre em novembro sobre a consciência negra. Eu e uma colega, ela de literatura, eu de história, a gente fazendo um trabalho, ela negra. E eu, assim, ó, eu fiquei impressionada, porque eu, na cidade onde eu morava, para mim, o preconceito, porque é uma cidade que tem muitos quartéis, existe muita rotatividade de pessoas, e eu, para mim, o preconceito não era tão pronunciado. Claro, porque eu nunca tinha sofrido. E ela, quando ela disse assim, ó, que a cidade em questão era a cidade mais preconceituosa que ela tinha vivido, eu fiquei impressionada. Porque às vezes eu não tinha percebido isso, porque eu nunca tinha me deparado com uma situação. Então, quando eu te pergunto assim, ó, porque às vezes a gente acha que diminuiu porque a gente não sofreu, né? Então, por isso que eu te pergunto, tu acha que como é que tu vê a questão do preconceito? Existem vários avanços, várias campanhas, a própria questão da lei das cotas, eu acho que foi um grande avanço, né, nessa caminhada. Mas como é que tu percebe essa questão do racismo? Nós tivemos, né, como tu bem disseste, vários avanços, né? A lei das cotas é uma política de reparação, né? Enfim, assim como a gente tem hoje, né, a lei 10.639, que há mais de 10 anos está aí, e a gente percebe também que a maioria do setor da educação ainda não a cumpre como deveria, né? Acrescida ainda da segunda lei, que foi a 11.000, que também traz, né, ao conhecimento a história do indígena também, mas são avanços que tivemos, né? Só que esses avanços, eles acabam esbarrando nisso que tu trazias, né? Que é o preconceito, a discriminação pela cor da pele, né? Porque cotas, por exemplo, no Brasil, sempre existiram. Já existiam, quando até 2003, né, quase a mesma idade da Lei 10.639 foi a extinção real, efetiva, das cotas que existiam para os filhos de grandes propriedades que, depois que começaram a questionar o ingresso da população negra na universidade, mas se esqueceram
que até 2003 entravam sem o processo seletivo, porque seus pais eram donos de propriedade, que ainda, até hoje, a gente lembra que é a lei chamada a lei do boi, né? Então, os filhos desses grandes fazendeiros, eles entravam na universidade sem passar pelo processo seletivo. Quando veio as cotas, isso se revelou, esse racismo, esse preconceito, essa discriminação se revelou, porque ninguém se revoltava e nunca se manifestaram contra o ingresso dessas pessoas, né, fora do processo seletivo. Exatamente. Nós, negros, pelo contrário, nós passamos e passam agora, todos continuam passando por um processo seletivo. O que as pessoas têm que entender é que esse processo seletivo, ele é um processo que ele tem hoje uma porcentagem, sim, para aluno de escola pública, para quem é negro, para quem é indígena, para quem é deficiente, e, graças a Deus, hoje também para quem é do grupo LGBTQIA+, né? Porque não é possível se reparar séculos e séculos de discriminação sem que se tenha uma política pública que possa acolher essas pessoas. E, nesse sentido, por que hoje isso se revela, né? Sempre existiu. Eu tenho dito para as pessoas que sempre existiu, sempre esteve presente, né? Eu estou falando do meu lugar de fala enquanto mulher, enquanto negra. Só eu sei quando a gente sempre entrou dentro de uma loja e quem era que era perseguido, cuidado para ver se não ia pegar nada. Sempre fomos nós. Algumas pessoas dizem que isso é mimimi, mas não é real. É só, É eu muito, acho que muito real. Desculpa eu te interromper, Marielda. Eu acho que quem fala que é mimimi é porque assim eu não acompanho os noticiários, né? É assim, ó, é apavorante, né? Situações, pessoas negras que estão presas há anos e são soltas porque foi comprovado que ele não estava ali, não era ele. Mas daí lá, no feito por identificação, a pessoa às vezes fica anos presa injustamente. Sim. E isso pela cor da pele, né? Sim, isso parecida porque assim, ó, esse processo ele não acabou, ele é um processo ainda muito ligado lá no período escravagista, né? Então, isso ainda não acabou. Ele só se refez, se reformulou, sabe? Porque mantém o que nós chamamos hoje de racismo estrutural, né? É o racismo que está nas entranhas dessa estrutura de sociedade que nós temos e que não permite que essa sociedade avance, né? Buscando a efetiva equidade, que não é nada mais de que, realmente, se a Constituição diz que nós todos temos direito, esses direitos, eles têm que ser, sim, né, de todos. E quando tu traz esse exemplo, né, que tu trouxesse, de algumas pessoas, né, encarceradas, por exemplo, a gente vê que essa equidade ela não existe, porque as pessoas são tratadas de uma forma desumanizadora, né? E hoje o que nós percebemos é as pessoas tiveram autorização para se manifestar, né? Assim como as pessoas, e principalmente, agora eu vou falar dos homens, por exemplo, têm se autorizado a pegar uma arma, ir lá e matar uma mulher, ou pegar uma faca e ir lá e matar, né? Ou se usar da morte psicológica, ir lá trancar, encarcerar, né? Como se fosse propriedade sua. Porque nesse momento em que a gente vive no país hoje, deram autorização para que isso, né, pudesse ser manifestado.
e ser manifestado de uma forma muito cruel, porque é manifestado e não tem nada que faça com que a pessoa vá e pague, porque isso é um crime hoje, né? Falar de racismo é crime, e nada disso é levado em consideração, né? A violência foi legitimada, né? Se legitimou tudo nesse país, tudo, né? E tomara que a gente consiga mudar isso, né? Porque tem coisas que ficam tão enraizadas, né? E que, por mais que a gente busque lutar e fazer com que as pessoas compreendam, né? De uma outra forma, a gente leva muito tempo, né? Nós levamos muito tempo para construir essas políticas afirmativas, né? E com tudo isso, a gente também vai ter que refazer novamente o caminho que fazíamos de luta para que as nossas ações, o nosso pensamento, eu tenho dito para as pessoas, nós temos um modo de ser, de estar nesse mundo que é diferente do mundo ocidental, porque a gente traz uma ancestralidade, e que não é, quando a gente diz eu trago uma ancestralidade, não é que eu traga algo ou que eu fique presa ao passado, não, porque essa ancestralidade, ela está junto comigo no meu presente, ajudando e colaborando que para mim ressignificar esse meu presente, pensando, né, o meu futuro. Então, para nós tem sido muito caro, e esses últimos anos, né, foram muito caros nesse sentido. Muitas pessoas, inclusive pessoas próximas, né, perdendo a vida por banalidades. Por isso que eu disse no começo e torno a dizer agora, assim, né? Eu acho que a Marielda é aquela que continua também ainda acreditando que é possível a gente mudar o ser humano, né? E já quero dizer de pronto, Aparecida, que, por exemplo, esse momento que vocês estão proporcionando agora para quem está nos ouvindo é um momento muito especial, né? Porque vocês são pessoas que vocês tiveram a sensibilidade, têm a sensibilidade de pensar em diferentes temáticas, né? E trazer ao conhecimento da população. Eu tenho dito que pessoas como vocês são nossos escudos porque vocês, sensibilizados, né, com o nosso a temática racial, com outras temáticas, né, que afetam a sociedade como um todo, vocês acabam, né, projetando aí para outras pessoas que possam conhecer, porque também ninguém se modifica se não conhece, né? Esses dias eu disse para minha filha, sabe a coisa de que come esse doce, eu não vou comer porque eu não gosto? Ninguém pode dizer que não gosta se não comer antes, se não provar, né? Sim. Então é isso, se as pessoas não conhecerem de fato, as pessoas vão continuar preservando, né, esse racismo estrutural que se enraizou aí na nossa sociedade. Eu acredito, em primeiro lugar, obrigada, lindas suas palavras, e Marielda, eu acredito assim, ó, que muitos atos preconceituosos é pura maldade. Eu arrisco dizer, e é uma opinião bem pessoal, que boa parte, para não dizer a maioria, é realmente por maldade. Mas tem uma parcela, e eu sonho, espero que seja assim, ó, que seja a maior parte, que realmente é por ignorância. E não ignorância nesse sentido pejorativo, mas ignorância no sentido de ignorar, como tu disseste, de não conhecer. Então, realmente, é essa a proposta do TEMOVE, né? Que a gente sonha com uma educação equânime, a gente sonha, né, com uma educação onde todas e todas possam ser o que eles são,
e ser feliz. Então, esse é o grande objetivo do TEMOV. Então, levar esse conhecimento, que as pessoas conheçam, que não repitam, né, frases, palavras, né, expressões preconceituosas que acabam diminuindo o outro. Então, esse é o nosso sonho como programa TEMOV e o meu sonho como educadora. Marielda, mas já vou emendar numa pergunta que eu achei assim, ó, fantástico, e eu vou pedir licença para os ouvintes, porque eu vou ter que ler um pedacinho de um poema que tu escreveste, porque a Marielda é uma poetisa e fantástica. Ela participou da coletânea e se eu falar errado, tu me corrige. Sonoridade Adinkra? Sonoridade Adinkra. Adinkra. Então eu vou ler um pedacinho desse poema. Quando eu crescer, quero continuar a viver vida simples e vibrante. Quero ao meu lado pessoas como eu, gigantes. Quando eu crescer, a vida deve continuar bela. E eu, na primavera, serei a flor mais singela. Quando eu crescer, não quero luxo nem riqueza, quero amorosidade. Contar muita proeza, poder sempre dizer que o bom da vida é viver. É só um fragmento do teu poema, mas que coisa mais linda, Marielda. Conte um pouquinho da história desse poema. Eu vou começar falando um pouquinho da história desse livro, né? Na verdade, eu já escrevo há bastante tempo e estou ainda com uma boa parte das coisas que eu escrevi engavetadas, né? Mas depois de ter estímulo de alguns amigos que vieram, leram os poemas, e eles acabaram, então, me estimulando a fazer essa publicação, né? E por que essa publicação? Porque aí, se eu não me engano, são 42 poemas, cada poema se relacionando com um símbolo adinkra, né? O da capa mesmo é um sankofa, e na contracapa também aparecem outros. Enfim, a capa como um todo ela é composta com símbolos adinkras, né? Símbolos adinkras são símbolos lá da região de Gana, na África. Eles utilizam não só nos objetos de arte, mas também nas capulanas, né? Que são os tecidos que eles confeccionam lá. E cada um deles tem um significado, inclusive no livro tem, né, o significado de cada símbolo, né? E este poema em particular, ele foi feito por uma grande amiga que acabou nos deixando em 2020, mestra griot, Cirlei Amaro, que era conhecida, né, no estado todo, assim. E eu fiz esse poema no aniversário dela, em 2019. E aí, pegando todos esses que eu já tinha escrito, eu disse, não, mas esse aqui eu tenho que colocar. E foi bom ter colocado, porque em 2020 ela acabou nos deixando, né? Ai, então tem um significado muito grande, né? Esse poema. Se tu for ver o significado da simbologia adinkra, que tem relacionada com ele na página em que ele está, e tu for lá ver o significado, tu vai perceber o quanto de amorosidade, né? Não só eu, mas também todas as outras pessoas que sempre conviveram com ela tiveram, né? Então, em especial, esse poema, ele é um poema muito caro para mim, né? Porque hoje algumas pessoas leem e dizem para mim, eu acho que tu já estava adivinhando o que ia acontecer no ano seguinte, né? Ele tem uma potência. Mas sou grata porque eu tive a oportunidade
de ainda, né, dedicar a ela, enfim, o dia do aniversário dela em 2019. Então foi muito lindo, né? E tem mais dois aí que também são muito caros para mim, que um é minha afrocentricidade, que ali eu trago, né, algumas pessoas que são da minha família, minha mãe, minhas tias, enfim, minha filha, Micaela, também, eu cito ali os nomes, enfim. Então, também é muito significativo. Todos eles são, né? Eu estou chamando a atenção desses porque eu fiz em momentos, por exemplo, tem aí um que eu fiz dedicado ao meu pai, que eu falo, né, que agora ele vai estar aí nos bares da vida, e falo do quanto a vida nos embrutece, porque se a gente deixa, né, esse bom da vida viver aí, é porque se a gente deixa, a gente também acaba se embrutecendo, porque não é fácil a gente viver numa sociedade, né, com tanta desumanização, né? Onde o que tu tens equivale e o que tu és não vale nada. Enfim, então foi tudo isso assim que me fez também tirar grande parte dessas 42 poesias da gaveta e publicar, né? Para dizer que sim, o bom da vida é viver, e é viver a gente podendo ainda, né, respirar e interagir, né, de uma forma sincera, amorosa com o outro, né? Eu digo sincera porque eu penso que a gente tem que ter as nossas verdades, né? Mas a gente também tem que aprender a respeitar as verdades das outras pessoas. E eu acho que isso é que falta muito, está faltando muito na nossa sociedade, né? A gente assumir que tem que respeitar aquilo que a gente há muito tempo escuta, né? Que é o limite que o outro tem, e abraçar aquilo de bom, né? Que cada um e cada uma com certeza tem, porque ninguém é de todo ruim, né? Então esse livro ele tem um significado muito, muito, muito especial para mim, assim. Tenho mais engavetada, que daqui um pouco, de repente, eu penso aí em estar lançando um segundo volume dele. Ai, que legal. Marielda, nós vamos ter que chamar um intervalo. A conversa tá fantástica, mas a gente chama o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o T9. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T9, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da professora Marielda Barcelos Medeiros. O T9 é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Marielda, em entrevista ao Baobá, Fundo para a Equidade Racial, a professora doutora Gilvânia Maria da Silva, cofundadora e coordenadora do coletivo de educação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, diz que no começo dos anos 2000, a cada 100 universitários, apenas 2 eram negros. Em 2012, foi promulgada a Lei número 12.711 de 2012, a Lei de Cotas, que a gente já conversou um pouco sobre isso. Agora, ela acabou de completar 10 anos, né, em 2022.
Como você percebe, assim, ó, fazendo uma avaliação desses 10 anos, o que precisa, no teu ponto de vista, melhorar nessa lei? O que precisa modificar ou ela se mantém como está? Quais são os avanços que ela trouxe? Eu penso que o primeiro avanço importante que nós tivemos com essa lei foi o ingresso de uma gama muito grande, né, da população negra, de homens e mulheres, muitos deles que nunca tiveram a oportunidade, né, que não ingressaram porque nunca tiveram essa oportunidade. Porque a lei, ela não diz que só temos que entrar para a universidade. A lei, ela alerta para algo que é maior, né? Ela alerta ainda para uma desigualdade educacional que ainda é presente na nossa sociedade, né? Então, eu penso que só esse ingresso já seria um avanço grandioso, assim, né? Seria, não, ele é, só esse ingresso ele é, né? Hoje, se a gente for entrar nas diferentes universidades públicas que nós temos no nosso país, eu tenho viajado também para outros lugares, e eu percebo que, bom, hoje a gente pode dizer, a gente entra e se enxerga, né? Porque a gente percebe o fluxo e o movimento, né, de outros negros que estão ingressando, assim. Mas penso que ainda, como toda política pública, carece, né, de uma atenção maior, no sentido de que não adianta só garantirem o ingresso e o acesso das pessoas, né? Essas pessoas têm que ter a garantia de permanecerem na universidade, né? E a lei de cotas, ela surge no momento em que o Brasil, me parece, respirava um outro momento político e que permitia que, inclusive, esses alunos eles tivessem, né, bolsas regulares que os permitiam estar, né, na universidade. E isso me parece que agora já era precário e agora piorou, né? Até porque as universidades também, neste momento, estão passando por grandes dificuldades financeiras, né? Então, penso que o que mais importa nesse momento, assim, né, é garantir a permanência, mas uma permanência com qualidade desses alunos, né? Que esses alunos possam realmente se sentir acolhidos dentro das instituições, né? Principalmente das instituições de ensino superior, para que eles possam dar continuidade, prosseguir, né, estudando, né? Aparecida, eu disse que na minha defesa de tese, eu me despedindo, né, já no finalzinho, depois de tudo acontecido, agradecendo a banca, eu disse que é muito caro para nós, principalmente nós, população negra, quando eu, Marielda, uma mulher negra, eu tenho que chegar aos 57 anos para poder concluir um doutorado, sabe? Porque a gente sabe que a nossa caminhada sempre é dificultada. E nesse momento é isso que a gente percebe, assim, ó, negros, indígenas, enfim, eles estão tendo, né, que superar e avançar vários obstáculos que lhes é colocado, principalmente esse obstáculo de como permanecer, como se manter, né, na universidade, porque não, as pessoas têm que pensar na política como algo maior, não é só entrar, estar ali, né? O aluno que vem principalmente de fora, ele precisa ser acolhido pela universidade e pela cidade aonde, né, ele ingressou. E aí a gente sabe que se tem, né, ainda muito que avançar nesse sentido, né? Então, penso que uma das coisas que se tem realmente que pensar efetivamente para melhorar essa política é a permanência desses alunos. Sim, e ali tu falaste da questão do chegar no lugar e se enxergar.
E eu vejo assim, até ouvi uma menina, uma reportagem de uma criança falando que ela usava ela não usava o cabelo black. Depois que ela começou a ver a Maju, ela começou a usar o cabelo natural. Qual é a importância para a criança, assim, ver todo o negro ocupando os espaços da TV, em todos os espaços, né, que cada vez mais está acontecendo? Qual é a importância para uma criança? Essa É questão da algo, identificação. é algo muito significativo, porque assim, ó, eu só vou me considerar uma pessoa, né, na totalidade, se eu tiver um espelho. Se o Uhum. meu espelho ele não for, né, igual, né, entre aspas, porque nós somos plurais, mas a cor de pele, o cabelo, o nariz, enfim, se a gente não tiver alguém para dizer, olha, se ele chegou, também posso, eu vou continuar pensando que eu não tenho condições, que eu não posso, que realmente eu sou um coitadinho que historicamente, né, disseram que eu era. Então, para a criança, isso é muito significativo, né, porque ela tem essa percepção de que, bom, se a Maju soltou os cabelos, é porque ter o cabelo assim que nem o da Maju é legal, então eu vou começar a usar o meu igual o da Maju, sabe? Então, para algumas pessoas isso pode até ser besteira, mas é uma ressignificação, né? Daquilo que historicamente também disseram que nós éramos, né? Que nós éramos feios, que o nosso cabelo era ruim, enfim, etc, etc, tudo que a gente sabe, né? Então, isso é muito significativo para as crianças. Mas eu quero voltar ao que eu tinha falado da história de se enxergar, né? Porque também não é só o se enxergar no sentido de ter muitos, né? É também o se enxergar com o significado de que, bom, eu vou ter alguém com que eu posso me apoiar, porque isso é muito importante, né, Aparecida? Com Que nós certeza. estejamos, mas que um possa estar apoiando o outro, assim. Então, eu tenho ficado muito feliz nesse sentido, né? Com essa história das políticas de cotas, pelo menos com os locais e as universidades que eu tenho tido contato e oportunidade, assim, quando o pessoal me chama, de também perceber que não é só o estar ali num número grande de alunas e alunos negros, mas de pessoas que acabam, né, dando suporte uma para a outra, né? Então, isso também é muito importante. Tu defendeste a tese de doutorado agora no dia 9 de setembro, né? Não? Sim, Dia sim, 9, né? foi. De setembro, com o título Pelotas, Pequena África, Territorialidade Negra a partir das festas blacks. Fale um pouquinho, eu achei esse fantástico, a tua temática. Fale um pouquinho dela. Então, Pelotas, Pequena África, né? E que eu marco assim, os territórios aqui em Pelotas, né? A partir das festas blacks, primeiro porque eu sou fruto disso, né? Quando o movimento black surgiu, primeiro lá nos Estados Unidos e depois chegou aqui no Brasil, foi bem no período que eu estava saindo aí já para as minhas militâncias, né? Foi ali, final dos anos 70. Então, eu sou parte dele, né? E na pesquisa, assim, em nenhum momento eu me coloco apenas como a pesquisadora, né? Eu sou também atora dessa história toda ali, né? E aqui em Pelotas é muito forte, tanto que até hoje a gente tem, lógico, alguns territórios, né, reformulados, enfim, trocas de locais, mas isso é muito forte, né? Mas o que eu quis com essa pesquisa, né, foi mostrar que Pelotas ela tem uma história que não é uma história contada, né, a partir do olhar do opressor. Nós tivemos aqui em Pelotas as charqueadas, né, onde muitos negros, né, trabalharam e morreram também, né,
E a população negra que se concentra hoje em Pelotas é fruto, né, desse movimento de escravização, enfim. E eu quis tentar mostrar isso, né, que Pelotas ela tem, né, as suas raízes negras e tem locais que sim, que eles acabam sendo, né, fixados e acessados como locais negros, né? Eu coloco ainda na pesquisa que não que hoje os não negros não participem também, né? Mas são locais que as pessoas dizem, olha, lá foi onde começou, por exemplo, o clube social tal, a escola de samba tal, porque a presença negra sempre foi muito forte nesses locais, ou, por exemplo, o mercado público, que a gente tem assentado ali, o Bará do mercado, aqui também em Pelotas, né? Então, são locais que as pessoas elas conseguem perceber, né, a presença da população negra, e eu peguei esse espaço menor da cidade, por isso Pelotas Pequena África, né, para mostrar que das charqueadas, né, até agora, século 21, ano 2022, essa presença negra aqui, ela ainda é muito marcante e que traz também, né, e produz história, produz cultura, produz conhecimento, né? Então eu quis trazer isso. Agora foi muito difícil para mim, viu, Aparecida, tá escrevendo, porque eu peguei, na verdade, todo o período da pandemia, né? Sim. Então foi muito difícil, sofrido, tá escrevendo, tá pesquisando, mesmo em contato com os meus atores da pesquisa, mas de forma virtual, né? Fazer essa defesa de forma presencial, com alguns deles, inclusive, presente, foi muito bacana, assim, né? Emocionante. Porque a gente estava muito ávidos de se encontrar, de se juntar, enfim, né? E esse momento aí, no dia 9 de setembro, foi muito especial, porque também proporcionou isso, né? Ai, que legal. E assim, ó, na pandemia a gente acabou tendo, né, que se adaptar ao online, mas nada substitui o presencial, né? Pelo menos eu Sim. penso, né? O contato, o olho, parece que é outra emoção. Sobre essa questão ainda voltando à questão do preconceito, a escola pode ser um caminho bem importante por essa construção de uma sociedade equânime. Como tu vês isso? Como pode ser trabalhado essa questão do preconceito, do racismo, e isso, o preconceito em todos os sentidos, como é que pode ser trabalhado isso nas escolas? Bom, primeiro, Aparecida, que esse é um tema que tem que ser trabalhado na educação como um todo, né? Do ensino infantil até o ensino superior, né? A gente precisa retomar uma lógica de que todos são importantes nesse momento. Quando eu digo todos são importantes, negros, não negros, indígenas, todos são importantes para que a gente possa estar superando isso. E, para mim, não há uma outra forma. E a forma, primeira, pensando lá na educação infantil, nos anos iniciais, é a intervenção, né? Eu tenho uma escrita minha que eu falo disso falando de mim na escola, né? Quando os professores, eles fingem que não estão ouvindo, que não estão escutando, que não estão vendo, eles estão colaborando para que esse processo preconceituoso, discriminatório, ele se sustente. E a gente não pode deixar que ele se sustente. A gente tem que intervir na hora certa e no momento certo, né? Eu sempre, enquanto professora, eu nunca tive lados do aluno A ou do aluno B. Eu fiz a intervenção
que eu tinha que ter que fazer, mas para que os dois tivessem, né, tanto o aluno A quanto o aluno B, tivesse a compreensão da situação, né, e da ação que estava acontecendo naquele momento. Então, eu penso que não tem uma fórmula, né, que a gente diga faça assim, mas eu digo faça, sabe? E aí não é só na escola, porque como esse racismo, esse preconceito, ele é estrutural, na sociedade também tem que ser assim. Eu tenho que me despir de vários preconceitos também meus para poder chegar na sociedade quando eu ver uma ação, um ato que seja discriminatório ou preconceituoso, eu consigo, enquanto cidadã, também intervir, entendeu? Mas isso vai se dar, com certeza, a partir da educação. Eu acho que a gente já está aí também, né, provando de novos tempos, né? Aquela música do Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, que e segura o rojão. Eu acho que está vindo aí uma rapaziada muito boa, né? Pensando nessas questões, não pensando de uma forma individual, mas pensando de uma forma coletiva, pensando que para ele estar bem, o outro também deve estar bem. Então, eu acho que a gente, e acredito, vou continuar lutando com essa esperança de que a gente vai ter aí né, um outro tipo de sociedade. Se eu não conseguir ver isso, que os meus netos, que eu tenha, possam estar vivendo, né? Ai, que lindo. Eu também sonho com isso, Marielda. Eu sonho assim, ó, que as pessoas sejam vistas pelo que ela é, como um ser humano, independente de orientação sexual, de cor, de peso, de estatura, que as pessoas sejam vistas simplesmente como seres humanos, né? Que todos nós somos, né? Eu acho que sou uma otimista, porque eu também acredito assim ó, que essas novas gerações estão percebendo isso, né? Eu espero. E que bom que possam, né? Apesar de que nesses últimos tempos também sofreram muita repressão, enfim, mas eu penso que estão conseguindo perceber, né, que para a gente poder viver e viver bem, a gente tem que viver bem com todos, né? Também estando bem. Então, eu acho que só isso assim já faz uma grande diferença, né? Se puderem continuar plantando essa sementinha, com certeza a gente vai ter um futuro, uma sociedade melhor, né? Agora eu não lembro quem foi que disse assim, ó, que tempos estranhos que a gente tem que explicar o óbvio, né? E eu acho que a gente tem que realmente estar sempre falar, 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 falar. Eu acredito naquele ditado, né? Água mole, pedra dura. Tanto bate que É, porque a gente tem que falar e as crianças estão aí. Eu acredito que nós somos o futuro, né? Porque as crianças vão ser conforme os adultos que elas convivem, né? Então, se nós pensarmos diferente e agirmos diferentes, nós, educadores, agirmos diferente na escola, pensando diferente, pensando numa sociedade, numa educação equânime, as crianças que conviverem conosco vão ir por esse caminho também. Então, por isso que a gente tem que falar, falar, falar sobre isso. E mais uma perguntinha, eu acho que ainda dá tempo, que o nosso tempo está se encaminhando para o final. Sobre a questão dos direitos humanos, Marielda. Em pleno século XXI, a gente ainda ouve absurdo, questionamento sobre os direitos humanos. Como tu percebes isso? Tu também percebes esse retrocesso?
Eu não sei se é um retrocesso, né? Eu acho que vem no mesmo processo da questão do preconceito e da discriminação, né? Isso é posto. Por quê? Porque as pessoas só se movem quando elas acham e pensam que aquele poder que ela tem, ela vai perder, né? Então, essa questão direcionada para a questão dos direitos humanos é isso, né? Também é uma questão de que, bom, para ter alguém que possa ter mais, tem alguém que possa ter menos, tem alguém que tem que sofrer mais para que eu não sofra, para que eu permaneça, né, com o poder na minha mão, né? Por exemplo, pensar nessa questão da maioridade penal, da redução, enfim, quer dizer, mas tem aqueles que dizem que nós que pensamos, por exemplo, que não deve ter, somos os loucos, né? Eu tenho dito para alguns colegas que ainda bem que eu sou louca e não sou sozinha, porque tem outros loucos Eu também. como eu, né? Porque é isso, assim, a gente vive ainda, né, numa estrutura social que retoma a todo momento, né, ao período colonial, e aí é aquilo, né? Quem tem poder tem, quem não tem sofre, e é isso, assim, mas que bom que tem pessoas que ainda continuam lutando e dizendo que não pode ser assim, porque aí a gente vai conseguindo respirar melhor e retomando, né, e reenergizando as nossas esperanças, né? Porque também a gente precisa disso, né? Quando eu falei da questão do embrutecimento, às vezes a gente se embrutece tanto que a gente pensa, bah, já lutei tanto, agora eu não vou lutar mais, e enfim, que aconteça o que tenha que acontecer, mas não é assim, né? Tem algo que nos puxa e nos diz, não, olha, ainda temos que persistir, né? E com os direitos humanos também é a mesma coisa, quer dizer, na verdade não precisava nem ter direitos humanos, né? Não deveria existir, assim como não deveria existir racismo, preconceito, todas essas questões, né? Mas a gente tem que saber encarar isso, né? E dizer para quem acha que tem um grande poder em cima das outras pessoas que não tem poder nenhum, né? Tá aí a prova agora o que foi esse nosso último pleito eleitoral, porque por mais que tenha uma margem pequena, o que foi demonstrado é que a nossa população brasileira, na grande maioria, não aguentava mais viver o processo que vinha vivendo nos últimos 4 anos, né? Então, eu penso que é isso, assim. E a gente seguir lutando e vocês, né, como escudos, continuarem, né, trazendo essas discussões, esses diálogos, essas conversas que só para enriquecer e fazer com que outras pessoas possam minimamente refletir sobre aqueles temas e todos esses temas que vocês trazem aí, né? Então, eu penso que é isso. Marielda, professora, doutora Marielda, nossa, que conversa maravilhosa. Olha, aprendi muito, muito, muito contigo. Quero te pedir, assim, em 1 minuto, deixe uma mensagem para os ouvintes do Temove. Gente, pensar na nossa vida, no nosso cotidiano, para além das nossas questões individuais. Vamos pensar coletivo, vamos pensar com aquilo que o meu povo traz, que é o Ubuntu. Eu só sou porque todos nós somos. Se for assim, seremos e seremos felizes. Ai, que coisa mais linda. Ai, que pena que realmente a gente tem um tempo, porque por mim a gente ficaria mais horas conversando. Então eu agradeço imensamente a tua presença por enriquecer a nossa tarde ou essa noite de hoje. Muito, muito obrigada, Marielda. Gratidão minha. Então o Temove vai ficando por aqui.
Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Gian Noal e direção de rádio do Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando que não tem o tio e nem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!